Efésios, capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Versículo 9. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Versículo 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar e. Versículo 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos,
para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.